Glória, glória, glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor seja com todos, amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos não querem mais sair da presença do Senhor? Diga glória a Deus. Quantos aqui reconhecem que dependem e que precisam da presença do Senhor na sua vida? Diga glória a Deus. Nós acabamos de louvar uma canção que diz: eu não quero mais sair da tua presença. Mas você sabe qual é a razão principal, a necessidade principal que nós temos de estarmos na presença do Senhor? Você sabe por que é tão importante para mim e para você estarmos na presença do Senhor? Não é para que venhamos sentir o arrepio, não é para que venhamos sentir o frio na espinha, não é para que venhamos sentir a manifestação da presença de Deus em nós. Mas eu preciso estar na presença de Deus para que a presença de Deus me transforme. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Porque não adianta eu estar na igreja e eu sentir a presença, e eu sentir o arrepio, e eu sentir o fogo, mas a presença de Deus não me mudar, mas a presença de Deus não me transformar. A palavra de Deus diz que quando Zaqueu foi ter com Jesus, Zaqueu era um ambicioso ladrão e roubador. E quando ele saiu da presença de Jesus, ele queria distribuir toda a sua fortuna para os pobres e restituir quem ele roubou 4 vezes mais. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Quando ele teve contato com a presença de Jesus, a cabeça dele mudou, o coração dele mudou, a mente dele mudou. Queridos, e é isso que Deus ele quer ministrar no nosso coração nessa noite. É essa a palavra que Deus ele já começa a trazer aos nossos corações nessa noite. Eu preciso estar na igreja, sim, eu preciso louvar, eu preciso adorar, eu preciso sentir a presença de Deus se manifestando aonde eu estou, eu preciso sentir a graça de Deus na minha vida, mas entenda, mais do que qualquer outra coisa, eu preciso ser transformado por essa presença. Porque se eu não for transformado pela presença de Deus, meu irmão, eu posso pular, rodar, gritar, mas eu não vou para o céu. E eu não estou aqui para pular, rodar e gritar, eu estou aqui para ir para o céu. Glória a Deus, amado. Quem quer pular aí? Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Eu quero pular, eu quero rodar, eu quero falar em línguas, eu quero ser cheio, mas eu quero em primeiro lugar ir para o céu. Amém, amados? E sabe o que vai me fazer ir para o céu? A presença de Jesus me transformar. Diga assim comigo: o que vai fazer com que eu vá para o céu é a presença de Jesus me transformar. Amém, amados? Então todas as vezes que você entrar por aquelas portas, eu estou falando isso porque foi algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração um pouco antes da gente vir para cá. Nós estamos fazendo um propósito, estamos fazendo, quem está no jejum aí, diga glória a Deus. A gente está jejuando, a gente está orando. Eu até falei com os colunas aqui. Você está jejuando por um propósito particular seu, você está jejuando em favor da igreja, você está jejuando em favor da sua casa, você está jejuando em favor da sua família, glória a Deus por isso. Mas a coisa mais importante pela qual eu e você temos que jejuar é para que nós sejamos transformados. Porque é muito fácil eu olhar para o teu erro, é muito fácil eu olhar para o erro do outro, agora difícil é eu olhar para o meu erro, difícil é eu olhar para mim. Então, amados, que a presença de Deus abra os meus olhos e o meu entendimento de tal maneira que eu consiga olhar para mim. Levante a tua mão e diga: que a presença de Deus abra os meus olhos e me faça enxergar em mim o que precisa ser mudado. Você pode aplaudir bem forte a Jesus, amado? Glória a Deus, toma posse disso sobre a sua vida. Já cumprimenta essa pessoa bonita que está do teu lado. Dê a paz do Senhor aí para essa pessoa da direita, para essa pessoa da esquerda. Cumprimenta aí, dá a paz do Senhor. Mas sai do teu lugar, cumprimenta essa pessoa aí, não fica acanhado não. Pastor, mas eu não conheço esse meu irmão. Não tem problema não, você conhece ele agora. Isso, fala com a pessoa da direita, da esquerda, de trás, da frente. Dá a paz do Senhor aí para esse irmão, para essa irmã, essa pessoa bonita, toca um bom suave, que os irmãos vivam em união, e é nessa união que Deus ele vai liberando a bênção. Enquanto você vai cumprimentando, vai sendo abençoado, vai sendo abençoada aí, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Cumprimenta bastante.
Quem você não cumprimentou, já cumprimenta aí. Aproveita agora, essa é a oportunidade. Glória a Deus. Aí assim que você terminar de cumprimentar essa pessoa, você vai voltar para o teu lugar. Mas você não vai sentar. Aí eu queria que você pegasse na tua mão a palavra de Deus. Pega na tua mão aí a Bíblia. Já cumprimentou, já deu aquele Pai do Senhor legal para ele, para ela. Já falou, amém? Então agora retorne para o seu lugar. Pega a palavra de Deus. E eu gostaria que você abrisse comigo em Gênesis, no capítulo de número 28, amém? Agora que você já cumprimentou os teus irmãos, já louvou, já adorou, já recebeu uma palavra prévia, agora que o ambiente está preparado, agora vamos ouvir aquilo, vamos receber a palavra que Deus colocou nos nossos corações para a noite de hoje. Gênesis capítulo 28, enquanto você encontra, eu quero cumprimentar você que nos acompanha pela internet, ó. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva, já ativa o sininho para que você receba as notificações, para que você venha ter acesso a todos os eventos, a todas as ministrações, a tudo aquilo que for feito aqui no MAP, em nome de Jesus. Já se inscreve no canal aí, para que você fique por dentro de tudo. E eu espero que essa palavra fale poderosamente com você, assim como vai falar conosco aqui. Gênesis capítulo 28, se você encontrou, dá um glória a Deus bonito aí. É um texto muito conhecido da palavra, mas muito conhecido mesmo. Esses dias o Senhor estava falando com a gente, né? Na verdade, assim que virou 2023 para 2024, o Senhor colocou no nosso coração da gente trazer umas palavras assim bem simples, sabe? Porque às vezes a gente está tão preocupado em trazer grandes revelações, grandes coisas, mas na verdade Deus é simples, né? As coisas de Deus, elas são muito simples. Então muitas das vezes a gente tá errando porque a gente está deixando de da gente se encher, da gente conhecer, da gente mergulhar nas coisas simples da palavra de Deus. E essa palavra aqui é muito, muito conhecida, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Gênesis capítulo 28, veja o que diz aqui a palavra a partir do versículo 12. A partir de agora, procure não conversar, procure não andar pela igreja, procure não se distrair, presta toda atenção na palavra. Gênesis capítulo 28, verso 12, diz assim a palavra de Deus: E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque, e esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Eu posso ouvir um glória a Deus bonito aí, amém? Você sabe em que momento Jacó está ouvindo essa palavra aqui? Num dos piores momentos da sua vida. Num dos piores momentos da sua vida, no momento em que Jacó estava completamente perdido, no momento em que Jacó estava completamente desorientado, no momento em que Jacó não sabia para onde ia, não sabia o que fazer, vai ser neste momento que Deus ele vai liberar esta palavra para o Jacó. E talvez você está aqui nessa noite justamente da mesma forma: pastor, eu preciso tomar algumas decisões, mas eu não sei o que fazer, eu não sei se eu vou para a direita ou para a esquerda, eu não sei se eu vou para trás ou para frente, eu não sei se eu escolho ir ou voltar. Talvez você está aqui precisando de uma direção da parte de Deus, mas eu posso te garantir uma coisa, amados: ainda que você esteja precisando muito, Deus ele nunca vai te deixar enganado, Deus ele nunca vai te deixar confundido. Deus é um Deus que responde às nossas orações. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui? A palavra que Deus vai liberar sobre a vida de Jacó, aquilo que Deus vai fazer na vida de Jacó vai ser tremendo, mas é algo que a gente sempre fala, e eu preciso reforçar aqui mais uma vez. Deus ele vai liberar palavras, Deus ele vai dar orientação, Deus ele vai dar direção, Deus ele vai mostrar o caminho, Deus ele vai preparar pessoas, Deus ele vai mover tudo, mas nada do que aconteceu aconteceria se Jacó não se posicionasse. Nós estamos esse ano de 2024 debaixo de uma palavra profética que diz que 2024 seria um tempo de excelência para nós. E a excelência da qual o Senhor requer, a excelência que Deus exige de mim e de você, requer posicionamento, requer
atitude, não a atitude de Deus. Porque aquilo que Deus precisava fazer por mim e por você, Ele já fez através de Jesus Cristo, amém, amados? Mas eu preciso me posicionar, eu preciso fazer o que Jacó, ele vai fazer aqui. Estamos no capítulo 28, eu vou ler mais uma vez, versículo 12. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. E esta terra em que estás deitado darei a ti e à tua descendência. Ou seja, Deus ele vai mostrar para Jacó coisas que nenhum olho viu. Deus ele vai abrir a visão de Jacó dentro daquele sonho e vai revelar a ele o propósito, o desejo e a vontade de Deus para a sua vida. Se você estiver ligado e com os olhos espirituais abertos, hoje você vai sair daqui com a tua vitória. Eu creio nisso, agora você crê, amém, amado? Então estenda a tua mão aqui para frente agora, fecha os olhos e comece a orar, comece a falar, comece a orar ao Senhor e comece a pedir: Senhor, fala comigo através desta palavra. Ó Pai querido, usa a boca do pastor nesta noite, comece a orar, estenda a tua mão assim, comece a orar pela minha vida, comece a pedir ao Senhor, para que esta palavra seja a palavra, que venha trazer alimento, que venha trazer remédio, que venha trazer direção para você. Isso, vai falando com Deus agora. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Pai querido, cada um de nós estamos aqui na tua casa, estamos aqui na tua presença, e foi como nós falamos, o propósito principal de estarmos aqui, Senhor, além de sentirmos a tua presença, de adorarmos e glorificarmos o teu nome, é sermos transformados, é sermos modificados. A tua presença precisa gerar em nós uma transformação que venha nos aproximar cada vez mais de ti. Então, em nome de Jesus, ó Pai, vai falando conosco através da tua palavra, que esta palavra seja a palavra que vai mudar a vida dessa pessoa, que vai trazer direção, que vai trazer foco, que vai trazer rumo para o teu filho. Pai, jogue por terra os impedimentos, as barreiras, os obstáculos e todas as coisas que tentarem se opor a ela. Ministra aos nossos corações e abençoa-nos poderosamente. Ao que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus. Diga graças a Deus e dá aquela forte salva de palmas. E junto com as tuas palmas você também abra a tua boca, dá glória a Deus aí nesse lugar, aplaude e glorifica o Senhor. Fala conosco neste lugar, fala conosco nesta hora, amém. Senta por favor no teu lugar. Jacó nesse momento ele se encontrava numa situação de grande dificuldade. Você conhece muito bem a palavra. Diz a Bíblia que por ter enganado o próprio irmão, recebendo no lugar do seu irmão a bênção do pai, a bênção da primogenitura, Jacó, ele teve que fugir às pressas da sua casa. Ele teve que pegar ali e sair correndo. Ele não conseguiu pegar muita coisa, não deu tempo de fazer uma mala. Ele teve que sair fugido do seu irmão, porque o seu irmão estava com muita ira contra ele, porque o seu irmão achava que Jacó havia tirado dele algo que lhe pertencia. E a fuga de Jacó, ela foi uma fuga tão depressa, tão apressada, que não havia tempo de Jacó pegar quase nada. Jacó ele vai sair de casa praticamente com a roupa do corpo, né? Se fosse nos dias de hoje, ele não teria conseguido pegar uma identidade. Se fosse nos dias de hoje, ele não teria conseguido pegar a chave do carro. Ele simplesmente, do jeito que ele estava, sabendo que Esaú estava vindo, ele disse: não, eu preciso correr, porque senão meu irmão acaba comigo. E ele vai sair dessa forma. E justamente por conta disso, ele agora, da noite para o dia, ele vai se encontrar numa situação muito delicada. Um camarada que tinha uma casa, que tinha um conforto, um camarada que tinha comida na mesa, um camarada que tinha um teto, que tinha um quarto, que tinha uma família. De repente, do nada, ele vai se ver perdido, ele vai se ver sozinho. De uma hora para outra, a vida do Jacó vai dar uma virada, a ponto dele olhar para a direita e agora ele não ver mais a casa, ele agora não vai ver mais a sua mãe, ele não vai ver mais o seu pai. A única coisa que ele vai ver vai ser deserto. Ele vai olhar para os lados e tudo que ele tem é deserto. Ele vai olhar para trás e ele não pode voltar, porque se ele voltar, o irmão pega ele. E quando ele olha para frente,
ele não sabe o que está vendo, o futuro é incerto. O futuro é um futuro nebuloso, ele não sabe o que está esperando por ele. Então Jacó, ele de uma hora para outra, de um momento para o outro, ele vai se encontrar dessa forma. Quando Jacó olhava para frente, o que ele visualizava era um futuro incerto, desconhecido, até porque Jacó, ele não tinha uma profissão, Jacó não tinha um emprego, Jacó não tinha um sustento, Jacó não tinha nada do que ele pudesse se agarrar. Para você ter uma ideia, Jacó não tinha nem mesmo a Deus, porque nesse momento aqui, Deus ainda não era o Deus de Jacó. Deus era o Deus de Abraão, Deus era o Deus de Isaac. Mas nesse momento aqui, Deus ainda não era o Deus de Jacó. Então olha a situação difícil que Jacó vai estar. Porque ele vai sair de casa, fugido do irmão, não podia voltar para casa, não tinha emprego, não tinha trabalho, não tinha sustento. Ele vai sair de casa só com a roupa do corpo e ele não tinha nem mesmo a Deus. Estava difícil a situação dele. E em meio a toda essa incerteza, em meio a toda essa instabilidade, diz a Bíblia que esse homem agora muito cansado, sem nada, ele diz: eu vou dormir. Esse homem resolve dormir no meio do deserto. E quando ele estava dormindo, ou pelo menos, quando Jacó pensava que estava dormindo, diz a palavra que ele vai ter essa visão. Uma visão diferente. Uma visão, posso até mesmo dizer que de certa forma perturbadora. Mas vai ser a partir dessa visão que a vida do Jacó vai começar a dar uma virada. Diga glória a Deus. Uma visão que Jacó vai ter, um vislumbre da glória de Deus na vida de Jacó vai ser o suficiente para que aquele homem, sem direção, sem rumo, para que aquele homem, sem nenhuma perspectiva, começasse a ter um entendimento diferente. Conta-nos a palavra que nessa visão ele vai olhar e ele vai ver uma escada que começava na terra e essa escada ela chegava a tocar nos céus, como se fosse uma espécie de acesso entre a terra e céu. Ele vai começar a olhar e ele vai ver aquela escada. E de repente, ele olha para aquela escada novamente e ele começa a ver que naquela escada haviam anjos. Anjos que começavam a subir e descer. E ele vai começar a olhar para aquele fluxo de anjos que subiam e desciam, subiam e desciam. E de repente, quando ele olha para cima, quem que ele vai avistar? Ele vai avistar o próprio Deus. Pastor, mas como é que ele vai saber que era o próprio? Como é que ele sabia que era o próprio Deus? Porque ele não conhecia Deus. Ele não conhecia Deus de ter contato. Ele não conhecia Deus, não é? De ter intimidade. Mas ele conhecia Deus de ouvir falar. Porque ele tinha um pai que servia a Deus. Ele tinha um avô que servia a Deus. E mesmo sem conhecer a Deus, mesmo sem ter um contato próximo, quando ele olhou para os céus, ele tinha certeza de que aquele ser que ele estava olhando lá em cima era Deus. E em meio àquela visão, algo que vai lhe dar mais certeza ainda, era que no meio daquela visão, Deus vai dizer algo, que além de abrir o entendimento de Jacó, as palavras que Deus ele vai dizer, iriam dar um novo rumo para ele. O seu rumo, a direção que Jacó estava tomando era uma direção de perdição. Ele tinha tudo para dar errado. Ele tinha tudo para não ter sucesso. Ele tinha tudo para não ser ninguém na vida. Mas a partir daquela palavra, a partir daquele encontro, a partir daquela visão, as coisas vão começar a modificar. Vamos ver aqui Gênesis 28, a partir do versículo 10. Vamos ler um pouquinho antes. Gênesis, capítulo 28... versículo de número 10 diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 28, verso 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar aonde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar. Diga comigo, e tomou. Diga bem alto, diga, e tomou uma das pedras daquele lugar. E a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar.
e sonhou, e eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque, e esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, diga glória a Deus. Olha aí como a coisa muda. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Olha como poucas palavras podem mudar a direção e o rumo da vida de uma pessoa. Mas eu quero que você, antes de entender o que Deus falou, eu quero te chamar a atenção para um detalhe. No momento de exaustão, não apenas física, né? Mas no momento de exaustão espiritual, porque Jacó estava fugido, o coração dele estava complicado, ele havia irado o irmão, a coisa não estava bem. Então no momento de exaustão, no momento de cansaço, esse homem agora no meio do deserto, o que ele vai fazer? Ele vai descansar, mas ele não vai descansar em qualquer lugar. Diga assim comigo: Jacó vai descansar na pedra. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Jacó, ele vai pegar uma pedra, e diz a Bíblia que naquele momento de exaustão, naquele momento de dificuldade, em que qualquer pessoa estaria perturbada, desesperada. Qual é a pessoa que no momento em que o turbilhão está acontecendo, no momento em que a tempestade está vindo, qual é a pessoa que consegue descansar? Ninguém. Jacó estava no olho do furacão, no meio do deserto, o irmão querendo matar ele, corrido, mas o que ele vai fazer? Peraí, eu vou descansar. E ele vai pegar uma pedra, e ele vai descansar sobre esta pedra. Queridos, e ao fazer isso, Deus não apenas se apresentou para o Jacó, ao tomar a atitude de descansar sobre a pedra, Deus não apenas se apresentou a ele, mas Deus fez a ele promessas. Quando é que a promessa de Deus ela começou a ser liberada sobre a vida de Jacó? No momento em que ele, em meio ao deserto, descansou na pedra. Quando é que Deus ele começou a revelar os seus mistérios? Quando é que Deus começou a desenrolar o rolo? Quando é que Deus começou a dar direção ao Jacó? No momento em que ele, no ápice da dificuldade, ele repousou sobre a pedra. Meu irmão, Deus já começa a falar com você poderosamente, porque talvez você está aqui e você está no olho do furacão, naquilo que diz respeito à tua vida financeira. Talvez você está aqui no olho do furacão, naquilo que diz respeito ao teu casamento, e você está naquela: o que eu faço? Eu vou pegar o empréstimo, eu vou chutar o pau da barraca, quer saber do negócio? Eu não vou mais casar, eu vou me separar da minha esposa. Você está sem saber o que fazer. Só que olha o que Jacó fez. No momento do desespero, ele não falou, ele não se exaltou, ele não brigou, ele não murmurou, ele descansou sobre a pedra. Nesta noite Deus está dizendo: descansa sobre a pedra, repousa na pedra, porque quando você descansa na pedra, Deus te dá a direção. Aplauda bem forte ao Senhor, meu amado. Quer direção de Deus? Descansa na rocha. Diga glória a Deus. Fala para essa pessoa: quer direção de Deus? Pergunta para ela: você quer resposta de Deus? Descansa na pedra. No momento em que qualquer pessoa estaria perturbada, estaria 1000 por hora, Jacó vai dizer: peraí, deixa eu pegar essa pedra aqui, eu vou repousar sobre a pedra, eu vou descansar na pedra. Glória a Deus, amados. A gente já até pregou sobre isso alguns dias, não Jacó, mas já pregamos sobre a pedra. Mas Deus ele volta a dizer a mesma coisa para você nessa noite: descansa sobre a pedra. Amém? Você consegue com a tua própria força resolver o problema? Você consegue com os teus recursos resolver a questão?
Se você tivesse condição de resolver, você já não teria resolvido? Sim ou não? Mas não resolveu, por quê? Porque sozinho você não? Então descansa na pedra, porque descansando na pedra, Deus vai te dar uma direção sobrenatural, para que a vitória venha e o nome dele seja glorificado. Aleluias! Primeira coisa que Jacó vai fazer, vai descansar na pedra. E quando ele descansa na pedra, o que Deus faz? Logo em seguida, Deus vai aparecer para ele. E Deus vai fazer duas promessas. A primeira promessa, essa situação de miséria que você se encontra, essa situação que você está, esse deserto que você está, essa situação vai mudar. Porque hoje você está moribundo no deserto, mas amanhã esta terra toda pertencerá a você. Primeira coisa que Deus estava falando com ele, essa situação vai mudar. Agora a segunda coisa vai ser uma pedrada. A segunda coisa, que era a mais importante, independente do quanto fosse difícil transformar aquela situação, o Senhor estava dizendo para Jacó: eu serei contigo. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Duas coisas Deus estava falando para Jacó. Fica tranquilo, porque essa terra que hoje você está deitado como um moribundo, amanhã você vai ser dono dela. Essa situação que hoje está te oprimindo, amanhã você vai rir dela, amanhã você vai glorificar a Deus, porque vai ser através dela que você vai subir, que você vai crescer, que você vai vencer, que o meu nome vai ser glorificado. Primeira coisa. E a segunda coisa, não importa o quão difícil será realizar isso, eu vou ser contigo. Eu não te deixarei, é o que o Senhor vai dizer aqui. Eu não te deixarei enquanto essa situação não se resolver. Meu irmão, todos podem te abandonar, todos podem te deixar, todos podem falar o que for, mas se o Senhor está contigo no barco, Ele te levanta, Ele te justifica, Ele te fortalece, Ele te tira do pó e te coloca entre os grandes, para que o nome dEle seja glorificado. Mas se você tiver todo mundo em teu favor, mas não tiver Deus, você está perdido. Então olha o que Deus está falando com Jacó, no meio do deserto, camarada sem eira, nem beira, totalmente perdido, mas descansou na rocha. Aí Deus abriu a visão, ele olhou para o céu, enxergou Deus, Deus falou com ele, Deus está dando a direção, glória a Deus, amado. E a partir desse momento, a partir daqui, o que vai começar a acontecer, gente? Através dessas promessas, Deus vai começar a fazer Jacó sonhar. Glória a Deus, amado. Você pode glorificar a Deus aí? Jacó vai começar a sonhar. Deus estava começando a fazer esse homem acreditar que mesmo não tendo nada, mesmo não sendo ninguém, Deus está começando a fazer esse camarada acreditar que ele poderia ser abençoado. Não, peraí, eu só estou com a roupa do corpo, eu estou fugido de casa, eu não tenho para onde ir, eu não tenho trabalho, eu não sei o que fazer, mas Deus está falando que vai ser comigo. Então peraí, se Deus está falando, Ele vai me dar vitória. Aquele homem que antes estava completamente desenganado, ele agora vai começar a acreditar que a vida dele poderia ter uma virada. Peraí, está difícil, mas é possível. Peraí, meu irmão quer me matar, as portas se fecharam, não posso voltar para casa, não tem ninguém, mas Deus está falando isso. Peraí, a coisa pode acontecer. Amado, e talvez você está aqui hoje e assim como Jacó, talvez você está aqui hoje sem perspectiva. Pastor, eu estou aqui, mas eu estou meio perdido. No meu trabalho as coisas mudaram de uma maneira tão terrível, pastor. Alguns anos atrás estava tudo bem, eu estava estabilizado, mas de uma hora para outra veio uma crise, veio a pandemia, e a pandemia foi embora, mas mudou tudo. Talvez você está aqui, amado, desse jeito.
A ponto de você olhar para o lado e você não vê saída. Olha para o outro, não vê saída. Olha para trás, não pode voltar. Olha para frente, o futuro está incerto. Só que nessa noite, Deus está dizendo para você que o início da tua vitória, o começo da tua virada, não está em você olhar para a esquerda, não está em você olhar para a direita, não está em você olhar para trás e nem para frente. O início da tua virada é quando você olha para o céu. Quando você olha para o céu fala, o céu ministra, o céu se abre e a vitória vem. Aplauda bem forte ao Senhor. Para de olhar para os lados, começa a olhar para o céu. Diga glória a Deus. Quando a gente olha para os lados, o que a gente vê? Dúvidas. Quando a gente olha para os lados, o que a gente vê? Incertezas. Quando a gente olha para o céu, a gente vê Deus. Quando a gente olha para o alto, a gente vê a glória. Posso ouvir um glória a Deus aqui, amados? Querido, Deus nessa noite está dizendo que o início da tua vitória, olha aqui para mim, olha dentro dos meus olhos, o início da tua vitória, o início da tua virada, está em você começar a olhar para o céu. Para de ficar olhando para a terra. Para de ficar olhando para a poeira. Para de ficar olhando para as coisas naturais. Começa a olhar para o céu. Deus, Ele colocou aquela escada com o anjo subindo e descendo para quê? Para fazer um carnaval para o Jacó? Não. Deus botou aqueles anjos subindo e descendo para quê? Para chamar a atenção do Jacó, para o Jacó olhar para o céu. Quando ele olhou para o céu, ele viu Deus. Quando ele viu Deus, Deus falou com ele. Quando Deus falou com ele, a vida dele mudou. Olha para o céu nessa noite, abre a tua boca e glorifica, porque a partir de hoje a tua vida vai mudar. Aleluias. Salmo de número 121. Abra comigo aí. E eu quero ler isso aqui para você, apesar de você já conhecer. Salmo 121, versículo 1, diz assim a palavra: levantei, elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o meu socorro? De onde vem o socorro? O meu socorro vai vir do meu pai, vai vir da minha mãe, vai vir do meu amigo, vai vir do meu patrão. Não, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Pode aplaudir ao Senhor aí. Toma posse dessa palavra. Aleluias. Mas de onde vem o socorro? De onde é que vem? Fala comigo, de onde é que vem? Olhando para o céu. Enquanto você permanecer olhando para baixo, aqui embaixo o que tem? Aqui embaixo tem homem igual você, gente que erra, gente pecador, todo mundo falha. Você tem que olhar para o céu. O teu socorro vem do Senhor. Diga glória a Deus. A intenção de Deus com a escada não era só mostrar anjo para o Jacó, mas a intenção de Deus com aquela escada era fazer com que o Jacó olhasse para o lugar certo. Glória a Deus, amado. Porque às vezes a gente não é abençoado, não é porque Deus não abençoou, é porque a gente está olhando para o lugar errado. Você sabe por que a gente não vive os milagres de Deus? Porque às vezes a gente está olhando para a coisa errada. A gente está insistindo na coisa errada. A gente está gastando energia e olhando para a coisa errada. Olha para o lugar certo. Olha para cima. Diga glória a Deus. A intenção de Deus era fazer o Jacó olhar para Deus. Assim como o trabalho de Satanás é tirar o nosso foco do céu. Qual é o trabalho de Satanás? É te distrair do céu. É encher a tua vida de coisas, a fim de que os teus olhos venham estar aqui, ó. Satanás não quer que você olhe para cima. Satanás quer que você olhe para os lados. Satanás, ele quer que você olhe para os lados, para as instabilidades.
Satanás, ele quer que você olhe para trás, para o teu passado, porque ele usa o teu passado para te condenar no presente. Satanás, ele quer que você olhe para frente, que você pense no futuro, nesta terra. Satanás não quer que você olhe para cima. Então, assim como a intenção de Satanás é nos distrair de olharmos para cima, a intenção de Deus é fazer eu e você olharmos para o alto. Jacó olhou. Diga assim comigo: eu também vou olhar. Dá uma olhadinha aí, vai. Disfarça, vai. Ó. Dá glória a Deus aí, amém, amados? Só que o plano de Deus para a vida do Jacó não era somente que o Jacó olhasse. Não. Mas Deus tinha algo mais. Diz a palavra que depois de Jacó ter olhado para o céu, depois de Jacó ter tido essa visão, sem que ninguém ordenasse, sem que ninguém mandasse, sem que ninguém impusesse, Jacó vai fazer um voto com Deus. Ele vai fazer um propósito com Deus. Um propósito para que Deus lhe protegesse. E nesse propósito ele vai usar elementos importantes. Vamos ver aqui, Gênesis, volta comigo lá. Gênesis no capítulo 28, no versículo de número 18. Gênesis, capítulo de número 28, versículo 18. Diz assim: então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra. Diga glória a Deus. A mesma pedra sobre a qual ele descansou, e por ele ter descansado na pedra, ele olhou para o céu e Deus manifestou a glória. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Diga glória a Deus. O Senhor vai ser meu Deus. Levante a tua mão para o céu e diga: o Senhor. Não, mas tem que ser com voz de campeão, autoridade, determinado. Diga: o Senhor tem que ser meu Deus. O Senhor tem que ser teu Deus, meu irmão. Vira para essa pessoa que está ao teu lado e fala para ela: o Senhor tem que ser teu Deus, meu irmão. Porque nada disso que a gente está falando aqui vai adiantar se o Senhor não for teu Deus. Nada do que eu estou ministrando aqui, descansar na rocha, olhar para o céu, deixar de olhar para as coisas, nada vai adiantar se o Senhor não for teu Deus. A Bíblia diz que depois que Jacó teve essa visão, Deus mostrou para Jacó esse lugar, onde a bênção de Deus iria se concretizar na vida dele. E esse lugar seria um lugar além do deserto. Quando Jacó fez esse voto, e ele disse: o Senhor vai ser meu Deus, eu vou ser teu Deus, o Senhor vai ser meu Deus. Aí Deus deu rumo para ele. Jacó sabia que entre o lugar onde ele estava e o lugar onde ele seria abençoado, haveria um deserto que ele teria que atravessar. E diz a Bíblia que ele vai atravessar esse deserto. Deixa eu falar uma coisa para você: a tua vitória está perto. Amém? Fala para essa pessoa, seja profeta na vida dessa pessoa. Fala para ela: a tua vitória está perto, meu irmão. Mas fala assim, só que avisa, só que fala assim para ela, só que tem um porém. Fala para ela: tem um porém. Tem um deserto para atravessar aí. Amém? Não dá para viver o propósito, e essa frase é tão conhecida, tão batida, mas é uma verdade espiritual. Não dá para viver o propósito se você não passar pelo processo. E muitas as vezes o processo na nossa vida é deserto. Amém, amados? Então Jacó sabia que a partir daquele lugar onde ele derramou o azeite, onde ele fez um voto com Deus, a partir daquele lugar onde ele olhou para o céu e Deus falou com ele, a partir daquele momento, daquele lugar em que Jacó descansou na rocha, daquele lugar até a bênção dele, haveria um deserto que ele precisaria atravessar. E para que esse Deus da visão lhe protegesse nessa viagem, além de prometer no futuro devolver o dízimo de tudo aquilo que ele conquistasse, ele vai ali
aonde ele estava, derramar azeite sobre aquela pedra. Aquilo que eu tenho de mais precioso eu dou a ti. O Senhor vai ser meu Deus, mas eu quero dar a ti a coisa mais preciosa. Não deu tempo de pegar a carteira, não deu tempo de pegar a chave do carro, não deu tempo de colocar o sapato no pé. Eu saí corrido, porque senão meu irmão ia pegar. A única coisa que eu tenho aqui é o azeite, mas aquilo que eu tenho de mais precioso eu derramo sobre o Senhor nessa noite. Eu derramo sobre ti para fazer esse voto. Meu irmão, a coisa mais preciosa que você tem nessa noite é o teu coração. Se você derramar o teu coração neste lugar, tomando posse dessa palavra, Deus vai cumprir a promessa dele na tua vida. Tem que derramar o coração, meu irmão. Tem que se derramar na presença dele. A Bíblia diz que Jacó vai atravessar aquele deserto. E ao atravessar, ele vai encontrar algumas pessoas que pertenciam à sua família. Só que uma coisa interessante vai acontecer quando Jacó está se aproximando lá do lugar. Porque ele vai procurar, Deus vai dar direção para ele procurar Labão. Mas quando ele está chegando, um detalhe vai acontecer. E eu quero que você veja comigo, Gênesis capítulo 29. Vamos lá. Gênesis capítulo 29. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Gênesis 29, versículo 1 diz assim: Então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis que 3 rebanhos de ovelhas, que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Diga comigo, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhe Jacó, Jacó vai chegar no meio desse movimento, e disse-lhe Jacó, meus irmãos, de onde sois? E disseram, somos de Harã. E ele lhes disse, conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram, conhecemos. Disse-lhe mais, está ele bem? E disseram, sim, está bem. Eis aqui Raquel, sua filha. Diga comigo que vem com as ovelhas. Então quem era Raquel? Diga assim comigo, Raquel era pastora das ovelhas do pai. Repete mais uma vez essa frase comigo, diga, Raquel era pastora das ovelhas de seu pai. Então Jacó vai chegar no momento em que precisavam remover a pedra da boca do poço para dar de beber às ovelhas. Os pastores estavam todos reunidos e dentre eles estava Raquel com as ovelhas do pai. Mas eles não podiam dar de beber para as ovelhas. Por quê? Porque precisavam que todos os rebanhos estivessem juntos para que eles tirassem a pedra, a fim de que todos bebessem água. Jacó vai chegar nesse momento. Aí olha o que diz o versículo 7. E ele disse, eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber às ovelhas, e ide apacentá-las. E disseram, não rapaz, não podemos. Não dá para a gente dar de beber para as ovelhas, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Então os rebanhos, eles não podiam beber, eles estavam com um problema. Por que os rebanhos não podiam beber água? Porque havia ali um impedimento. Eles tinham que esperar todos os pastores chegarem, para que com a força de todos os pastores juntos, empurrando ao mesmo tempo, eles pudessem tirar a pedra da boca do poço e dar de beber. Então as ovelhas estavam ali cansadas, as ovelhas estavam ali com sede, os pastores estavam ali reunidos, alguns estavam reunidos, mas tinham que esperar todos juntos. Só que diz a palavra, como a gente falou, que o Jacó vai chegar nessa hora. E o Jacó vai olhar para Raquel. Pim! Você pode dar glória a Deus aí? Quando o homem olha para a mulher e ele acha a mulher certa, rapaz, é o estalo, né? Né, pastora Bárbara? Eu chamo de estalo. É o estalo. Você não sabe por quê, mas você diz, é ela. Você não sabe por quê, mas você diz, é ele. É o estalo.
Diz a Bíblia que Jacó vai chegar naquele momento, quando ele olha Raquel, ele diz: é ela. E o que vai acontecer, amados? Quando Jacó vê Raquel, e que eles apresentam Raquel como a pastora das ovelhas do seu pai, quando ele olhou para ela, quando ele a viu, ele tomou uma atitude inesperada. Olha aqui, ó, versículo de número 9. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Diga comigo, porque ela era pastora. Guarda esse detalhe, guarda aí, guarda esse detalhe, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão da sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, sozinho. Diga glória a Deus. Aquilo que era necessário vários homens fazerem, aquele impedimento que eram para vários homens juntos tirarem, Jacó, quando olhou para Raquel, para servir a Raquel, ele vai tirar aquilo sozinho. Olha aqui, ó, versículo de número 10. E revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Olhe para mim aqui, preste atenção. Para que essa pedra fosse removida, era necessária a força de vários homens. Jacó, sozinho, cansado, tendo atravessado um deserto, porque ele estava lá em Betel. Mas o que nós falamos? Que de onde ele estava até o lugar que ele tinha que chegar, havia um deserto. Ele atravessou tudo aquilo. Então Jacó estava sozinho, Jacó estava cansado, mas mesmo depois de tudo isso, ele ainda assim vai ter forças para remover a pedra da boca do poço, e ele ainda vai dar de beber para as ovelhas de Raquel. Olha o detalhe. Humanamente falando, essa atitude de Jacó pode parecer simplesmente a atitude de um camarada apaixonado. É ou não é verdade? Sim ou não? Camarada apaixonado dá nó em pingo d'água. É ou não é verdade, amado? Rapaz, homem apaixonado faz coisa que Deus duvida. Quem concorda comigo aí, diga glória a Deus. Homem apaixonado faz qualquer coisa. Então a gente olhando isso aqui, parece até a atitude de um camarada apaixonado. Querido, só que se nós interpretarmos essa atitude de maneira espiritual, nós vamos enxergar no que Jacó fez o propósito de Deus para a minha vida e o propósito de Deus para a sua vida. Porque o pai de Raquel, qual era o nome do pai de Raquel? Labão. O que o Labão vai fazer com Jacó? Ele vai levar o Jacó para a sua casa, ele vai dar abrigo para o Jacó, ele vai dar comida para o Jacó, ele vai dar teto para o Jacó, e a promessa de Deus na vida do Jacó vai se cumprir na casa de Labão. Jacó vai se tornar um homem muito rico. Por quê? Porque ele estava na casa de Labão. Agora, por que isso tudo vai acontecer? O que deu origem a todo esse processo? O fato de Jacó dar de beber às ovelhas da pastora Raquel. Jacó serviu a pastora. Diga glória a Deus. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Jacó serviu a pastora. Amado, quando você serve, não ao pastor Vitor, não à pastora Raquel, não à pastora Bárbara, não à pastora Andréia, não ao pastor Fabiano, mas é quando você serve ao pastor, ao sumo pastor Jesus Cristo,
Quando você dá de beber as ovelhas do pastor Jesus, é que na casa do Pai a tua vida é transformada. A promessa do Pai, ela acontece. Os céus se abrem e a glória de Deus se manifesta quando na casa do Pai você o honra. Posso ouvir um glória a Deus? Ao servir a pastora Raquel, espiritualmente falando, o que Jacó estava fazendo? Ele estava servindo a filha, sendo honrado pelo pai. Quem aqui quer ser honrado pelo pai? Diga glória a Deus. Como é que você quer ser honrado pelo pai se você não serve o filho? Como é que você quer que o pai te honre se você não serve, se você não dá de beber as ovelhas do filho? Se você não faz a vontade do Filho, se você não serve ao sumo pastor das nossas almas, Jesus Cristo. Queridos, no Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus ele vai dizer assim: eu sou o bom pastor. Diga glória a Deus. O bom pastor não é o Vitor, não é a Bárbara, não é a Andréia, não é o Fabiano. O bom pastor não é a Raquel, o bom pastor é Jesus Cristo. Eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Meu irmão, quando a gente serve o Filho, o Pai nos honra. Quando a gente serve o Filho, as promessas se cumprem. Quando a gente serve o Filho, as cadeias quebram. Quando a gente serve o Filho, Deus, Ele manifesta o seu poder e a sua graça. E Ele pega aquele que está humilhado e Ele exalta. Mas como é que você quer ser exaltado se você não serve o Filho? Assim como Raquel, Jesus é o bom pastor. E quando Jacó olhou para Raquel e serviu Raquel, espiritualmente falando, o que essa passagem estava nos mostrando? Que é quando nós olhamos para Jesus, é quando nós servimos a Jesus, é quando nós fazemos a obra de Jesus, que o Pai, Ele cumpre as promessas, que o Pai nos dá vitória. Amém, amados? Assim como a promessa de Jacó vai se cumprir na casa do pai da pastora, é na casa de Deus que a tua família vai ser transformada. É na casa de Deus que a tua vida financeira, a tua vida profissional, é na casa de Deus que você vai ver o sobrenatural acontecendo na tua saúde e em todas as áreas da tua vida. Mas é na casa do Pai servindo o Filho. É na casa do Pai servindo ao sumo pastor. E o que eu tenho que fazer para servir? Eu tenho que tirar as pedras que me impedem de servir ao Filho de Deus. Como é que Jacó serviu a pastora? Tirando a pedra do poço e dando de beber às ovelhas. O que está impedindo? O que impede você de servir ao Filho? Qual é a pedra que tem impedido você de verdadeiramente, de maneira excelente, servir a Jesus? Qual é a pedra que tem te impedido? Guarde isso, queridos. É tirando as pedras que me impedem de servir o Filho. É tirando as pedras que me impedem de servir o Filho, é que na casa do Pai eu vou ter vitória. Esse lugar aqui é lugar de bênção. Esse lugar aqui é lugar de vitória. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, amados? Esse lugar aqui é lugar que a pessoa entra toda torta, é lugar que a pessoa entra toda quebrada, é lugar que a pessoa entra aqui toda arrebentada, e ela sai restaurada, e ela sai liberta. Esse altar aqui é um lugar de bênção para a tua vida. Mas entenda, se você não tirar da tua vida as pedras que te impedem de servir o Filho, o Pai não vai poder fazer nada por você. E quando Deus nos deu essa palavra, e quando nós chegamos aqui nesse momento, você sabe qual foi a pergunta que o Espírito Santo colocou no meu coração? Por que você ainda não está servindo ao Filho? Por quê?
Por que você entra na igreja, ouve a palavra, dá glória a Deus e aleluia, mas por que você ainda não serve o filho como tem que servir? Ah, pastor, eu não sirvo, sabe por quê? Porque existe uma pedra, existe um peso, existe uma situação. O que são pedras? São pesos, são situações que muitas das vezes acabam nos impedindo de sermos excelentes. Diga glória a Deus. Você sabe o que vai fazer a diferença na vida de Jacó? Quando ele olhou para Raquel, ele agiu em excelência, ele foi excelente, e na casa do pai toda a promessa se cumpriu. Nós estamos proclamando que 2024 é o tempo de excelência. Se você não for excelente o suficiente a tirar as pedras que te impedem de servir, e se você não se lançar, nada vai acontecer. Mas se você se lançar, a promessa vai cumprir, e aquele que saiu envergonhado vai voltar honrado, aquele que saiu caído vai voltar de pé, aquele que saiu quebrado vai voltar restaurado para a honra e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Você pode abrir a tua boca, glorificar e aplaudir ao Senhor. Diga glória a Deus. Só que tem um porém, e aqui a gente já vai chegando no final da mensagem. Existe um porém. Para que tudo isso que a gente pregou aconteça, para que tudo isso aqui aconteça, para que eu venha atravessar o meu deserto, para que eu venha me achegar ao Filho, ao sumo pastor, para que eu venha tirar da minha vida as pedras que me impedem de servir, para que eu venha servir com excelência e ver a vitória de Deus acontecendo na casa do Pai. Para que tudo isso aconteça, qual é o primeiro passo que eu preciso dar? Diga comigo: eu preciso olhar para o céu. Posso ouvir um glória a Deus aí? Tudo começou quando? Quando Jacó olhou para o céu. Ele jamais teria saído de onde ele estava, ele jamais teria encontrado Labão e a sua casa, ele jamais teria um encontro com a pastora Raquel, ele jamais tiraria a pedra do poço, ele jamais daria de beber às ovelhas, ele jamais seria honrado, se naquele dia ele não olhasse para o céu. E hoje em dia eu vejo tantas pessoas distraídas com as coisas da terra. Nós estamos vivendo hoje em uma geração, e por incrível que pareça, é a geração do fim. Quem crê que essa é a geração do fim aqui? Diga glória a Deus. Mas eu vou abrir meu coração para você. Eu não sei se eu vou ver o meu filho casado com 40, 50 anos de idade. Eu não sei. Porque diante de tudo que está acontecendo no mundo, eu acho que Jesus está voltando e está muito perto de Jesus voltar. Mas infelizmente, apesar de por um lado estar muito perto de Jesus voltar, por outro eu estou vendo as pessoas muito distraídas, olhando muito para os lados, olhando muito para frente, olhando demais para trás e olhando muito pouco para o alto. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? De onde virá a resposta? De onde virá o milagre? De onde virá a restauração e a bênção? O milagre, a restauração, a bênção não vem da terra, dos homens, das coisas, elas vêm do Senhor. Você recebe essa palavra no teu coração nessa noite? Quantos aqui creem que essa palavra está falando com você? Diga glória a Deus. Olha aqui, ó. Para de olhar para o lado. Para de olhar para trás. Olha para o céu. Olhai para o céu. É do Pai das luzes, é do céu, é do alto, que a tua bênção virá e não tardará. Se coloque de pé toda a igreja.
E assim que você se colocar de pé, vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Mas eu quero que você dê para Jesus a tua melhor salva de palmas. Eu quero que você faça o teu melhor e diga glória a Deus. Você sabe o que significa olhar para o céu? Feche os olhos aí no seu lugar. Curve a sua cabeça, feche os olhos. Toda a igreja faça isso, por favor. Apenas me ouça. Você sabe o que significa olhar para o céu?